Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 5 ao 13. Está escrito assim: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: Para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amados, nós podemos falar sobre muitas coisas aqui. Esses capítulos 14, 15, 16, 17 de João são extraordinários, né? É muito assunto, muita coisa para falar. E assim como ontem eu acabei colocando duas características que eu queria compartilhar com os irmãos, hoje eu vou fazer a mesma coisa. Quero compartilhar sobre duas características que nós podemos extrair dessas verdades aqui para aplicar no nosso dia a dia. Então, a primeira característica é: quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Amados, muitas vezes nós achamos que somos nós que convencemos alguém. Nós somos os proclamadores da verdade, mas quem convence é o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse. É o Espírito Santo, é o conselheiro, ele chama de conselheiro. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante que ele explica do pecado, por quê? Porque eles não creem em mim. Eles não acreditam que a sua natureza é uma natureza de pecado e por isso eles precisam de um redentor. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, não é simplesmente das práticas pecaminosas, mas é do pecado original que tornou o ser humano uma natureza corrompida, pecaminosa. Por isso que o homem precisa ser convencido do pecado, para crer na obra de Cristo Jesus e receber a redenção que só por meio de Jesus é possível. Sabe, amados, quando nós falamos sobre arrependimento, nós só pensamos muito nas práticas pecaminosas. Mas as pessoas pecam e nós vivíamos em pecado, por quê? Por causa de uma natureza pecaminosa, por causa de uma natureza corrompida. Uma natureza pecaminosa faz o quê? Peca. Então, o que Jesus Cristo precisou? Regenerar a nossa natureza, dar uma nova natureza para nós. É por isso que o Espírito Santo vem e convence o mundo do pecado. Veja que não fala dos pecados, porque as práticas pecaminosas, ou seja, os pecados, eles são consequência do pecado original que deu uma natureza corrompida para o ser humano. E aí, para nós recebermos plenamente a salvação que é em Cristo Jesus, nós precisamos ser convencidos disso. Tenho uma natureza corrompida e preciso de salvação, ou seja, eu preciso de Cristo Jesus. Esse é o convencimento que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo também convence da justiça. E nós precisamos diferenciar justiça de juízo. Muitas pessoas colocam como se fossem a mesma coisa. Ah, Deus é amor e também é justo. Ei, o amor de Deus é que manifesta a sua justiça. Nós precisamos diferenciar justiça de juízo, porque Jesus diferenciou. Então o Espírito Santo vem e convence o mundo do pecado, convence o mundo da justiça, e ele explica porque eu vou para o Pai.
O que significa isso? Por que ele disse da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais? Ou seja, porque eu vou completar a obra que eu vim para realizar. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o Pai. Essa é a obra de justiça. Jesus se tornou pecado para que o pecado recebesse o seu salário, que é a morte, mas o pecado não deteve Jesus, a morte, que é o salário do pecado, não deteve Jesus. Jesus ressuscitou e voltou para o Pai, completando a sua obra de justiça. Por isso que ele primeiro convence, o Espírito Santo primeiro nos convence do pecado, para que a gente entenda que nós tínhamos uma natureza pecaminosa, por causa do pecado original. Aí ele nos convence da justiça, ou seja, nós começamos a entender a obra de justiça que Jesus realizou em nosso favor, para que nós nos tornássemos justos, aceitáveis diante de Deus. E também nos convence do juízo, que é o juízo, é a condenação que está sobre o príncipe deste mundo, ele já está condenado. E todos aqueles que não creem em Cristo Jesus, infelizmente, se tornam participantes dessa condenação que já está sobre o príncipe deste mundo. Então, esse é o convencimento que o Espírito Santo faz. Então, não somos nós que convencemos ninguém. Nós, amados, proclamamos a verdade, vivemos. Eu friso muito isso, amados, porque mais do que proclamar, nós precisamos viver a verdade. As pessoas, a verdade se torna, vamos dizer assim, as pessoas desejam a verdade que nós proclamamos quando elas veem a verdade na nossa vida. Quando elas veem nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver. É o que nós falamos ontem. Nós falamos no devocional de ontem sobre o permanecer em Cristo Jesus. Revelar essa vida de Cristo Jesus. E aí o que as pessoas, elas se sentem atraídas por essa verdade. Mas não somos nós que convencemos. Quem que convence? É o Espírito Santo. Por isso que eu sempre digo, nós oramos pelas pessoas, nós confiamos no poder de Deus sobre a vida das pessoas, mas não precisamos ficar desesperados, achando, meu Deus, eu não consigo convencer aquele meu familiar, ele precisa crer em Jesus. Ei, descansa. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E sim, existe uma parte, ainda que seja a mínima, mas existe uma parte que é o de aceitar, de receber esse convencimento. Muitas pessoas fecham o seu coração. Não entendo exatamente por quê. Muitas vezes, na mesma mensagem, uma pessoa se rende a Cristo Jesus e outra permanece ali com o coração fechado. Confesso para os irmãos que eu não entendo exatamente o porquê disso, mas funciona assim, nós sabemos que é assim, né? O que eu quero compartilhar aqui para finalizar essa primeira característica é que é o Espírito Santo que convence o homem, não somos nós. Nós continuaremos aqui a viver na verdade, proclamar a verdade, confiar na verdade, orar pelas pessoas, mas quem convence? O Espírito Santo. Por isso que nós precisamos entender, amados, o que eu expliquei aqui sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo, para nós não proclamarmos uma mentira, para nós não proclamarmos um evangelho que não é o evangelho genuíno. Infelizmente, muitos têm proclamado um evangelho que não é o evangelho genuíno, que não contempla as verdades do que de fato é o pecado original, a natureza corrompida, a redenção e a regeneração que Cristo Jesus realizou e o juízo que já foi estabelecido sobre o príncipe deste mundo. Muitas vezes não é pregado essa verdade, e daí como que as pessoas vão ser convencidas pelo Espírito Santo, se nem a verdade está sendo proclamada? Então nós precisamos, compreendermos a verdade para proclamarmos, ensinarmos, anunciarmos a verdade do Evangelho, para que o Espírito Santo convença as pessoas. A segunda característica que eu quero falar com os irmãos, então, primeiro, o Espírito Santo é que convence o homem, e a segunda é o Espírito Santo fala. Parece bobo eu falar isso. É claro, Catiane, que o Espírito Santo fala. Mas se o Espírito Santo fala, amados, por que muitas e muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo? Por que nós vivemos, muitas e muitas vezes, pedindo a opinião de todo mundo, menos do Espírito Santo, sendo que ele fala?
Olha o que está escrito ali no versículo 13, amados. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amados, o Espírito Santo falou claramente com os autores, escritores da palavra de Deus, para que nós tivéssemos a sua palavra escrita. Toda a escritura é o que? Inspirada por Deus. E esse inspirada, quando nós vamos ver o original, é como se o Espírito Santo estivesse soprando, falando para as pessoas, para os autores das escrituras, escreva assim, desse jeito. Então essas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo para quê? Para escrever as escrituras. E aí hoje nós temos essa palavra escrita e glória a Deus por isso. E quem que nos guia em toda essa verdade da palavra? É o Espírito Santo. E quem que fala conosco a respeito da verdade? O Espírito Santo. Amados, quando nós lemos lá em Romanos 8,16, fala que o Espírito Santo testemunha, testifica ou fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, se é o Espírito Santo que fala isso a mim, eu não preciso que alguém me diga, Catiane, você é salva. Não, Catiane, você não é salva. Não, o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo testifica essa salvação. E eu sei que eu sou salva e ninguém vai arrancar isso de mim, porque eu sei, porque o Espírito Santo já me falou, já testificou, já testemunhou ao meu espírito que eu sou filha de Deus. Ninguém vai arrancar isso de mim. Amados, se na coisa mais importante da vida de um cristão, que é nós termos a certeza da nossa salvação, da nossa adoção como filhos de Deus, é o Espírito Santo que fala conosco, que testemunha, que testifica essa verdade. Você imagine nas outras coisas. O Espírito Santo quer nos guiar, nos falar o tempo todo. Mas, infelizmente, nós temos visto um modelo de vida que não é o modelo da nova aliança. O modelo da nova aliança é o Espírito falando, guiando, convencendo. E nós temos visto muitos e muitos ensinamentos por aí pautados na velha aliança, em que as pessoas precisavam pedir a orientação para todas as coisas, para o sacerdote, para o profeta. Amados, eu não sou contra nós pedirmos conselhos, nós conversarmos com um pastor, com um líder, eu não sou contra isso jamais. Mas o que me deixa de certa forma indignada é ver as pessoas, elas não fazem nada sem falar, eu tenho que falar com o meu pastor. Mas por que você não fala primeiro com o Espírito Santo? O Espírito Santo fala e ele quer falar com você, ele quer guiar você, ele quer direcionar você. Nós vimos ontem, amados, que nós vamos demonstrar o amor de Deus através de uma vida pautada no Espírito Santo, na direção que o Espírito Santo nos dá. Jesus viveu assim. Jesus só fazia o que ele ouvia do Pai. Ouvia. O Pai falava com ele por meio do quê? Do Espírito Santo. E o Pai quer falar conosco por meio de quem? Do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a viver essa vida, amados, e é no nosso dia a dia. E para nós aprendermos isso, nós precisamos estar dispostos a errar. A errar, Catiane? Sim, porque nós estamos tão acostumados, mas tão acostumados a viver uma vida que é sempre pautada numa religião meramente externa. Mas quando eu falo religião, é esse conceito de religião natural, tá? A palavra religião em si não é ruim, mas infelizmente foi transformada num conceito muito ruim. Então nós estamos acostumados nesse relacionamento meramente exterior com Deus. É o pastor que tem que orar por mim, é o pastor que tem que me dar a direção. Essa não é a vida da nova aliança. A vida da nova aliança é o Espírito Santo nos guiando, é o Espírito Santo falando conosco, nos ensinando, nos direcionando. E eu não menosprezo aqui os ministérios,
Tanto que eu tenho um ministério. Eu me vejo como uma professora bíblica para ensinar a palavra de Deus. E isso é para quê? Para a edificação dos santos, para a edificação da igreja. Então eu estou aqui contribuindo para a edificação da igreja. Mas eu não vou contribuir com a edificação dizendo, amados, venham e me perguntem o que vocês precisarem, falem comigo. Não, falem com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala com vocês. Eu sei que tem irmãos que sempre mandam mensagens pedindo para nós orarmos. E continuem fazendo isso. Nós vamos continuar sempre orando uns pelos outros, porque isso também é bíblico. Nós damos suporte, nós realmente vivemos como igreja, como corpo de Cristo, orando uns pelos outros. Isso é glorioso. Mas existem pessoas que não fazem nada sem perguntar para o líder, sem perguntar para alguém. Amados, essa não é a vida da nova aliança. A vida da nova aliança, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito fala. O Espírito Santo não é mudo. Eu sempre falo isso. Algumas pessoas até riem. O Espírito Santo não é mudo. Ele fala conosco. Mas para nós entendermos isso, primeiro precisamos compreender que nós somos o quê? Espírito. Nós não somos alma, simplesmente. Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos nesse corpo aqui. Mas nós somos o quê? Espírito. A palavra fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que o primeiro homem, Adão, foi uma alma vivente, um ser vivente. Mas o segundo homem, Jesus Cristo, é um espírito vivificante. Ou seja, ele nos dá uma vida, uma natureza espiritual. Então, nós somos espírito. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar vivendo como se nós fôssemos somente alma. Não somos somente alma. Somos espírito. Temos uma alma. A alma contempla os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões. Por isso que quando a palavra fala, guarde o seu coração. Como assim a palavra fala, guarde o seu coração, mas o coração já não foi limpo, nós já não recebemos um novo coração, agora somos seres espirituais. Sim, mas esse coração inclui ali, eu falo que é uma ligação, o coração é uma ligação da nossa alma, é uma ponte que liga a nossa alma, as nossas decisões, sentimentos, pensamentos, com o nosso espírito, que é o nosso eu verdadeiro. Então a gente precisa guardar esse local, para que nesse local só flua as verdades de Deus. A palavra fala lá em Provérbios, porque é do coração que procede toda a nossa vida. É ali que nós fazemos as nossas decisões interiores. Será que estamos fazendo as nossas decisões ouvindo o Espírito Santo que habita em nosso espírito? Ou estamos ouvindo só opiniões externas, o que as pessoas falam? Estamos sendo movidos pelas circunstâncias, outras vezes pela nossa própria carne, que já está morta e a gente precisa considerar ela morta, como está escrito em Romanos. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, amados, essa segunda característica é que o Espírito Santo fala. E ele quer nos guiar, ele quer nos conduzir. E chegou o tempo de nós, como igreja, aprendermos a ouvir o Espírito e a sermos guiados pelo Espírito. E nós vimos ontem que uma das características de sermos guiados pelo Espírito é nós termos a ousadia de impormos limites, falarmos não quando for necessário, nos posicionarmos. Não, eu creio assim, a direção que Deus tem me dado é essa. E aí precisamos estar dispostos a errar, como eu mencionei anteriormente. Por quê? Porque vamos errar. Muitas vezes vamos achar que é o Espírito Santo e não era. E daí a gente não pode se frustrar a ponto de dizer, não adianta, eu não consigo. Não, amados, é só reconhecer, ei, Senhor, perdão, achei que era o Senhor e não era, porque eu ainda estou em processo de aprendizagem em te ouvir. Eu quero aprender a te ouvir para que cada vez mais eu obedeça a sua direção. Então, Senhor, me perdoa. Aqui eu achei que era o Senhor, mas não era. Então, por favor, Senhor, me ajuda, corrige o meu caminho, aplana o meu caminho. Eu não quero seguir por esse caminho que eu estava seguindo, porque eu entendi agora que não era o Senhor, que era eu mesma ou fui baseada no medo. E aí nós podemos, pela palavra de Deus, amados, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e ele vai nos guiando na palavra de Deus e nos ensinando. Por isso que é importante nós termos esse relacionamento com a palavra. O Senhor vai nos ensinando a como discernirmos as coisas. E nós podemos pedir para o Senhor sabedoria. Isso está lá em Tiago.
Nós podemos pedir e o Senhor nos dará com liberdade, com liberalidade. O Senhor nos dá sabedoria e nós precisamos confiar que estamos recebendo sabedoria do alto. Algumas pessoas me perguntam, Catiane, como que você sabe que é o Espírito Santo que está falando com você a respeito do ministério, de prosseguir no ministério? A palavra fala que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração. Mas tem várias outras decisões na minha vida que eu já fiz e eu não tinha paz. Então eu entendia que não era de Deus. Agora, de prosseguir no ministério, apesar das perseguições, das lutas, das guerras, das provações, das pessoas falando mal, das pessoas denegrindo, apesar de tanta coisa que nós enfrentamos aqui, eu tenho paz para prosseguir, porque eu sei que é o Espírito Santo que está falando, vai filha, eu te chamei para isso, eu quero que você encoraje os seus irmãos, eu quero que você leve palavra de vida para os seus irmãos, para que mais e mais o corpo de Cristo seja fortalecido. Então nós continuamos. Ah, como que eu sei? Amados, é uma sensação que não dá para explicar com palavras, e eu tenho certeza que você sabe também. Várias coisas você sabe que é Deus que está falando com você. Você sabe que é o Espírito Santo que está ali te guiando, te direcionando. Você tem uma paz que não está relacionada às circunstâncias. Mesmo que as pessoas digam que não é aquilo, você sabe que é. Você diz, não, eu vou continuar por aqui, porque eu sei que é Deus me direcionando. E aí você tem essa paz. Isso está lá em Colossenses, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Então, uma das características para nós sabermos se realmente é o Espírito Santo falando conosco é isso. Ele vem com uma paz que guarda o nosso coração. O medo não invade o nosso coração, a dúvida não invade o nosso coração. Nós podemos permanecer em paz, apesar das circunstâncias contrárias, apesar dos desafios, das limitações, nós permanecemos em paz naquela situação, naquela circunstância, naquela decisão. Por quê? Porque quando é o Espírito Santo que nos direciona a algo, ele dá uma paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos aprendamos a viver esse modelo de vida que o Senhor inaugurou para nós, compreendendo que é o Espírito Santo que convence as pessoas, compreendendo que é o Senhor que quer nos guiar em todas as coisas, compreendendo que nós somos espírito e que por sermos espírito, o Senhor, que é espírito, habita em nós e quer falar conosco, quer nos guiar, quer nos direcionar em todas as coisas. Que eu e os meus irmãos, Pai, entendamos isso e possamos nos relacionar contigo, assim como o Senhor estabeleceu um relacionamento de paz, um relacionamento em que nós podemos receber do Senhor as verdades e aplicar as verdades do Senhor no nosso dia a dia, que nós podemos ser instruídos pelo Senhor nos aspectos mais pequenos do nosso dia a dia, nas rotinas mais básicas do nosso dia a dia, nós podemos ouvir a sua direção, até mesmo sobre a que local se dirigir, o horário de sair. Pai, em coisas tão básicas, tão pequenas, o Senhor quer nos guiar em todas as coisas. Sobre as decisões mais ínfimas do nosso dia a dia, o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos instruir. Que eu e os meus irmãos entendamos isso. Que eu e os meus irmãos compreendamos isso e possamos nos dispor a esse aprendizado. Um caminhar aprendendo a te ouvir, Espírito Santo, a discernir a tua voz. Nos ajuda nisso. Eu sei que o Senhor nos ajuda nisso. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que nos aconselha, que nos corrige, que nos coloca no prumo. Então, por favor, nos ajuda a levarmos uma vida que nós obedecemos o que o Senhor fala conosco. Assim como Jesus só fazia o que ouvia do Pai, que eu e os meus irmãos possamos só fazer o que ouvimos do Senhor Espírito Santo. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.